vamos passar por uma outra reflexão aqui agora, com relação a dimensionamento de mão de obra para a colheita. Bom, dimensionamento de mão de obra. Opa! Aí, aqui que eu vou. Nós falamos em 1.000, lembra disso? Quantos sacos são que nós falamos na primeira vez? A soma lá? Dessa propriedade de 344, 865, 280, 225 sacos, vocês lembram? Tomar aqui. 1714, né? 1714, vamos nela. 1.714 sacos com previsão para o ano. Muito bem. É muito importante ter esse entendimento, né, de quantas pessoas serão necessárias para poder fazer a colheita do café, para que essa contratação ela aconteça o quanto antes. A contratação não aconteça às vésperas da colheita, até mesmo porque existe um trabalho muito importante a ser feito antes, que é a roação. E que existem muitas propriedades que usam dessa mão de obra para a colheita, né, já contratam uma turma que já faz a roação e eles já ficam para colher o café. Né? Então é muito importante ter esse preparo, esse entendimento de quantas pessoas serão necessárias. Mas aí é preciso definir. Vai ser colheita manual? Vai ser colheita mecanizada portátil? Ou vai ser colheita com automotriz, com máquinas grandes? Tá? Porque em cada uma dessas situações o rendimento é diferente. Por exemplo, existe uma propriedade que vai contratar uma máquina, uma automotriz para poder colher café. A capacidade média de colheita de uma automotriz por hora, de uma colheitadeira de café por hora, é de quantas medidas? Alguém tem uma ideia? Em média. Falar 1.000. Hã? Eu já ouvi falar de 1.000 medidas. Não. Por hora. 120 por hora. 120 por hora quando ela colhe muito, hein? Mas na média, em torno de 60 a 70 na nossa região, por conta de lavouras que não têm virador direito e por conta de um trabalho mais lento por conta de declividade. Lavouras que não são alinhadas, então toda uma situação de dificuldade de operação de máquinas grandes. Nós vamos falar em 70 medidas por hora. 70 medidas por hora, em um dia de trabalho, ele colhe quantas medidas? Vamos dizer aqui, ó. 70 medidas por hora, vezes 560. 8 horas por dia. Dá 70 vezes 8, dá quanto? 560 litros. 560 medidas por dia. Medidas, perdão. Oi? Eu falei litros em vez de medidas. Tá, entendi. Tranquilo. Agora, se nós fizermos uma reflexão de que para fazer uma saca de 60 quilos de café beneficiado, nós gastamos em torno de 7 medidas de 60 litros de café recém-colhido. Quantas medidas serão colhidas nessa propriedade? Mil 714 vezes 7. Nós estamos falando em quantas mil medidas?
11.998 11.998 medidas. medidas por safra. Divide isso por 560 medidas por dia. Dá quanto? Quantos dias de trabalho? 21,42, 21,5. Então, vamos colocar 20 dias de trabalho. 20 dias de colheita. As propriedades da nossa região estão preparadas para receber 12 mil medidas em 20 dias? Vocês percebem a falta de planejamento? Que tem muitas pessoas que contratam máquinas sem ter estrutura, sabendo que se essa máquina trabalhar direto, ela vai colher muito café por dia, e o tempo de colheita vai ser mais curto, e isso vai fazer com que o terreiro fique lotado de café e não consiga secar. Então, há um simples pensamento, né, de eu vou reduzir o custo de colheita, fazendo a colheita com máquina, mas ele não entende que a propriedade tem que estar totalmente preparada para receber essa montoeira de café que vai descer. Então, nessa situação, é importante o entendimento de qual o tipo de colheita que vai acontecer. Se vai ser uma colheita... se vai ser mecanizada, se vai ser portátil, como vai ser. Mecanizada portátil, se vai ser manual, se vai ser com máquinas grandes que têm um rendimento maior. Isso tudo tem que ser muito bem pensado e planejado para não acontecer esse problema que nós acabamos de estudar. Muito bem. Vamos pensar numa propriedade que vai fazer a colheita 100% manual. 100% manual. Aí nós temos que fazer alguns entendimentos. Algumas bases. Por exemplo, qual é o tempo de colheita daquela propriedade em média? Aí nós vamos definir tempo de colheita. Tempo de colheita. Normalmente, as propriedades da nossa região colhem café em 3 meses. 3 meses são 66 dias. Certo? Cada mês com 22 dias. 22 dias por quê? 4 semanas de 5 dias, mais meio sábado. São 4 meios sábados, 2 dias. Por isso, 22 dias. 22 dias por mês, vezes 3 meses. Tá? Daí veio esse número aqui. Tempo de colheita, 66 dias. E uma outra questão que nós devemos considerar. Rendimento do colhedor. Considerando um colhedor de café ruim, que camarada que fica o dia inteiro mexendo no Zap, esse cara colhe quantas medidas por dia? Responde não. Vamos pensar num outro perfil. Considerando aquele cara que chega na roça para colher café amanhecendo. 6 horas da manhã, ele já está com o pano esticado. E é o último a parar. Ele para quando está anoitecendo. Porque o trator tem que levar o café para a roça, para o terreiro, senão ele continuava colhendo. Agora, tendo esses dois extremos, o cara que colhe pouco, o cara que colhe muito, em média, na média desses dois, vocês acham que um colhedor de café manual consegue derriçar, limpar pano e ensacar quantas medidas por dia, por pessoa? 7. Eu ia colocar de 6 a 8 medidas por dia. 7, Sueli, é um excelente número. É um número plausível, é um número real. Agora vamos fazer a seguinte reflexão. Nós estamos falando de 1.714 sacas
vezes 7 medidas por saco, isso aqui vai ser 11.998 medidas por safra, certo? Nós estamos falando que a colheita na propriedade vai durar 66 dias, em torno de 3 meses. Então, nós estamos falando de 11.998 dividido por 66 dias de trabalho. Quantas medidas serão colhidas por dia? 181. 181 medidas por dia. Se nós estamos fazendo uma reflexão de 7 medidas por dia por pessoa, quantas pessoas serão demandadas para colher esse café? 20 e... Faz as contas, por favor, Célio. 181 por 7. 25 25 pessoas. colhedores naquela safra. Só para apanhar. Ah, mas é muita gente, eu não quero contratar tanta gente. Tudo bem. Você tem como diminuir a quantidade de café? Não. Você tem como aumentar o intervalo de colheita. Eu quero colher, então, em 3 meses e meio. Eu vou começar a colher em meados de maio e vou colher junho, julho e agosto. Tá? Então, se você vai colher em 3 meses e meio, nós estamos falando em 22 mais 22 mais 22 mais 11. Vocês estão compreendendo o raciocínio? Nós estamos falando em 77 dias de trabalho. Com 77 dias de trabalho, são 11.998 dividido por 77. Dá quanto aí? 155. 155 medidas por dia. dia. Quantas pessoas? Divide por 7, por favor. 22, 21. 2 pessoas. 22 pessoas. Melhorou muito? Não. Nada. Não, nada. Compreende que a gente fica preso em uma grande quantidade de pessoas? Tá? Agora nós vamos fazer uma outra conta aqui, tá? Eu vou apagar aqui uma José. parte. Pois não, pode falar. Assim, esse 22 pessoas aí, o cara não pode vir a trocar o pé pelas mãos, de ter que colher muito verde, aí perder uma qualidade, e fica elas por elas? Sim, sim. Isso é o que mais acontece. Pessoas que começam a colher muito cedo. Isso acontece. Entendeu, Pedro? Entendi, sim, obrigado. Respondi sua pergunta ou eu só simplesmente concordei e não respondi porra nenhuma? Opa, desculpa. Não, respondeu sim. Tá bom, então. Então agora vamos fazer uma outra reflexão, criançada. Outra reflexão. Vamos fazer colheita com máquina portátil. Rendimento de trabalho. Uma maquininha portátil, com a derriçadeirinha. Geralmente, as pessoas trabalham em duplas, né? Um de cada lado da rua. Forra o pano de cima, forra o pano de baixo, e as máquinas trabalham, a planta de café trabalha um de cada lado. Não é assim? Existem alguns que trabalham sozinhos, mas a maior parte trabalha em duplas. Em média, cada dupla colhe quantas medidas de café numa lavoura média boa de safra? Quem tem essa experiência aí? Quem já passou por isso? Ô Zé, Fala.
não entendo porra nenhuma de colheita de café, né? Então me reexplica essa lógica da dupla aí, de como é que alterna um em cima, um embaixo, porque não pode colher o mesmo pé ao mesmo tempo, né? É assim que acontece, Pedro. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que aqui tem uma rua de café. Certo? Aqui, ó, os ramos ortotrópicos, simbolizando as plantas. E as plantas. Certo? Aqui é um renque de café. Tem um trabalhador, pega a maquininha aqui e trabalha aqui, e outro pega a maquininha, e aqui esse aqui é simbolismo das varetinhas, e trabalha aqui. Um de cada lado. Então, eles vão forrar essa lavoura com um pano de cá, e o outro vem e forra de cá. E eles trabalham simultaneamente, um do lado de cá e outro do lado de cá. Colhem aí 10, 15, 20 plantas, e depois estica o pano e vai puxando o pano, né? Até que eles conseguem, que o peso de fruto fica muito grande, e eles têm que limpar e ensacar. A questão de trabalhar em duplas é que um trabalha de cada lado, porque senão esse cara vai ter que colher, ele colhe de cá, depois ele tem que passar para o lado de cá. E esticar o pano sozinho é muito difícil. Então, existe esse auxílio de trabalho em duplas. Entendeu? E não tem nenhum perigo, assim, da maquininha pegar na outra, Nada, distancia uma planta ou duas, né? Para poder não ficarem batendo na mesma planta. Mas o que eu quero dizer é que eles ficam naquela mesma faixa de plantas que estão forradas de pano. Entendi. Não necessariamente as máquinas se encontrando, porque senão quebra. Aí trabalha um aqui, outro ali, e aí vai chegando. Tá bom? Alguém sabe, gente, algum rendimento aproximado? Rendimento médio? Eu chuto 20. Eu 20 chuto 25. 20 por pessoa. Ô, Zé, Fala. aqui, não sei, né? Isso pode variar de cidade para cidade, até de apanhador para apanhador, mas já vi gente que já trabalhou na nossa lavoura que tirou 45 medidas. Meu amigo, Até mais. sozinho, né? Sozinho. Pois é, isso aconteceu esse ano aqui na escola. Com um companheiro nosso, ele chegou a colher 60 medidas, numa lavoura bastante carregada nossa aqui, sozinho. Mas, em média, a dupla trabalha entre 40 e 50 medidas em dupla. Nós estamos falando em algo em torno de 20 a 25 medidas por pessoa. Tá? Então, nós estamos falando aqui, medida por colhedor. Para a gente julgar um número que não seja um número muito alto e nem muito baixo, nós vamos falar aqui em 25 medidas por pessoa. Tá? Muito bem. Então, nós estamos falando aqui em 11.998 medidas por ano, dividido por 25 medidas por pessoa. São quantas pessoas? Quanto é isso, Ellen, por favor? 12? Só um minutinho, Zé, que eu me perdi aqui. Tá, 1998 dividido por 25. Dá 479? Peraí. É 11.998, não é? Não, tá errada a minha conta. Tá errada a minha conta. Peraí. Não tem que mexer com os dias lá? Pois é. Você tá ficando doido? Prestou atenção no que está escrevendo, não? 66 dias. Prestou atenção, não, Pedro? Você está escrevendo, rapaz? 66 Aí dias. dá Quanto que dá a 181. bagaça? Hã? 181 dias. 181. Não. Medida. Medida dia. Isso aí, Pedro, obrigado. Dividido por 25.
Dá 7 Quanto dá a parada louca? medidas. 7 pessoas. Aí nós vamos colocar 8 duplas. Opa! 4 duplas. Percebe? E aí, com essas 4 duplas, vocês vão conseguir trazer a quantidade de café determinada por dia. Ah, mas eu quero diminuir o tempo de colheita. O que vai determinar isso para você é a sua infraestrutura, se a propriedade tem terreiro, qual é a área de terreiro, nós vamos falar nisso depois. Qual é a disponibilidade, né, de área para secar, qual é a disponibilidade de secadores. Porque se houver disponibilidade de receber mais café, aumenta o número de colhedores, mas nunca vai chegar em 25 pessoas por saco para 1.700 sacas. Vocês entenderam? Professor, só para me anotar aqui, aquela Ah, automotriz lá, colhe quantas medidas por hora? em torno de 60 a 70. 60 a 70. Já falaram em números maiores, em situações de uso de etrel, relevo bastante assentado, plantas alinhadas, né, pode chegar a mais. Mas esse número, por mais que a gente ache que ele seja baixo, é um número bastante real. Tá? E o que acontece? Geralmente, quando a máquina vem de um outro local e ela é alugada, eles não trabalham 8 horas por dia. Estou falando para vocês de 8 horas por dia. Existem propriedades onde essa máquina trabalha de 12 a 15 horas por dia. Existem situações que trabalha 2 turnos. Um funcionário trabalha 8 e outro funcionário vem e trabalha mais 8. São 16 horas por dia. Tá bom? Certinho, obrigado, senhor. Tranquilo. Ô, moçada, então, o que eu estou passando para vocês é um direcionamento, é uma reflexão para conduzir uma discussão, para conduzir um planejamento. Né? Pode ser que dessas 4 duplas que nós estamos fazendo o cálculo aqui, pode ser que elas não seja possível eles colherem todo esse café, que precisa contratar mais gente. Seja porque a lavoura está muito alta, a lavoura está muito cheia de broto, seja porque ela está muito suja, ou às vezes o contrário, às vezes essas 4 pessoas que nós estamos falando que tem a capacidade de colher média de 50 medidas por dupla, 25 medidas por pessoa em média, eles vão conseguir colher 60 medidas, e não mais 50 por dupla, não mais 25 por pessoa, mas sim 30 por pessoa. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui agora é uma reflexão no sentido de planejar e entender o que pode acontecer, para direcionar o pensamento. Tá? Por quê? Porque essas 4 duplas, elas têm que ser contratadas antes. Isso não vai ser feito no momento da safra. Tá? Aí tem que combinar a máquina do produtor, a máquina do apanhador, o combustível do produtor, o combustível do apanhador. Tudo isso tem que ser combinado. Tá? Para que a negociação aconteça e a colheita aconteça da maneira menos traumática possível. Tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Tá tudo certo? Sem dúvidas? Então, se não tem dúvidas, eu estou interrompendo a gravação agora.